Pessoal, ainda falando sobre o state, só que agora a gente vai falar de uma maneira um pouco diferente. A gente vai fazer o quê? Pegar os dados de uma API, né, da API do GitHub, e basicamente o fluxo que a gente vai seguir é esse aqui. A gente vai ter o nosso componente aqui, né, o nosso componente main, que a gente vai declarar um state para ele. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma chamada na API, vai fazer um fetch no nosso servidor lá. Mas aqui já é um servidor pronto. Já é o API de usuários do GitHub. Então o que a gente vai fazer? O nosso componente vai fazer a chamada no servidor, o servidor vai retornar um JSON para a gente, para a nossa chamada, a gente vai guardar esses dados no nosso state e a gente vai passar para os componentes filhos como props, como eu expliquei nesse outro slide aqui. Basicamente é esse fluxo, mas em vez de ser um estado simples, né, só uma string, ele vai ser um JSON, vai ser um array cheio de objetos. Tá? Então, bora lá pôr a mão na massa para a gente entender melhor. Ele está dando esses erros aqui porque eu já parei a nossa aplicação, porque a gente vai precisar fazer uma instalação do Axios, que ele é um cliente HTTP para fazer chamadas HTTP com promise. Como as chamadas são assíncronas, o nosso componente carrega primeiro, normalmente antes da chamada HTTP ter sido terminada. Então a gente precisa trabalhar com promise para a gente saber quando aquela chamada que a gente fez na API terminou. Já no código a gente vai entender melhor, mas a gente vai usar essa biblioteca aqui para fazer as nossas requisições HTTP. Ela é bem simples e a gente vai usar em cima dessa API aqui do GitHub. Então a gente vai pegar todos esses dados aqui que essa API vai nos retornar, utilizando o Axios, e vai guardar todos esses dados aqui na nossa aplicação, lá no nosso state. Então, vindo aqui no prompt, eu preciso dar um npm install, vou por --save, né, para salvar no nosso package.json. Enquanto ele está instalando, já vamos fazer algumas alterações. Eu já vou importar ele aqui. E aqui eu vou fazer umas alterações. Eu vou tirar esse user aqui, que a gente não vai precisar mais. E essas funções aqui também a gente não vai precisar, só da listagem, né, que é onde a gente vai guardar aquele array. Então todas essas funções aqui pode tirar, né, por enquanto não vai ser útil mais. Isso aqui também dá para tirar. Vou deixar só uma div, né, que ele sempre tem que retornar apenas um nó, né? Então tem que retornar uma div e aí aqui a gente faz todos os nossos outros componentes HTML. Beleza, ele já instalou, eu vou voltar ao servidor. Voltar a nossa aplicação a funcionar, né? E beleza, tá. Então o que a gente vai fazer? Eu importei o Axios, criei um state de lista, um array vazio, e agora eu vou começar a trabalhar com o ciclo de vida dos componentes. Quando a gente fala assim que a gente vai estender o React.component, ele traz tudo isso aqui para a gente. Isso aqui é o chamado ciclo de vida dos componentes. Então, quando um componente... o mais usado é esse aqui, o componente didMount. Que é o quê? Quando a gente acessa esse componente, quando esse componente nosso aqui carrega pela primeira vez, ele chama esse método aqui. Então a gente consegue controlar o ciclo de vida do componente, quando ele vai se montar, quando ele vai desmontar, ou quando ele atualiza de alguma forma. Mas por enquanto a gente vai trabalhar só com o didMount, que é ele só chama uma vez, só quando a gente entra naquela tela. Vou até pôr um console log aqui para vocês verem melhor. Ó, a primeira vez que ele acessou, ele deu um mount e montou o nosso componente pela primeira vez. Esse método aqui é só chamado uma única vez. Normalmente a chamada de API é feita aqui dentro, porque quando a gente montou o componente, a gente começa a chamar a API, só que aí ele tem um probleminha, porque o nosso componente vai se montar do mesmo jeito, enquanto a API ainda está buscando os dados. Por isso que a gente precisa usar o promise. A sintaxe dele é bem simples, eu só preciso chamar o Axios.método, né, o get, post, etc. Mas nesse caso aqui é o Axios.get. A gente vai passar a URL que a gente quer
que é essa aqui. E vai fazer essa chamada da promise. Então, no den, quando ele se retornar sucesso, a gente vai pegar essa resposta e vai fazer o que? Vai dar um setState na nossa listagem a partir desse response. O Axios ele sempre retorna no padrão response e dentro dele vai vir várias coisas. Mas os dados mesmo sempre vêm no ponto data. E como a gente tem o den, então a gente tem o cat, caso dê algum erro, a internet cai ou algum erro do lado do servidor, do lado da nossa API, só vou dar um console log nesse erro. Antes da gente fazer o setState, eu vou mostrar para vocês como que essa resposta vai vir. Dá um console log aqui no response. Então, basicamente, essa aqui já é a chamada. Só com 7 linhas aqui eu já fiz a chamada, já dei o setState, já loguei o erro. Então, ele é bem simples e fácil de leitura, fácil escrita. Ó, dando um F5, ele já vai montar o nosso componente e fazer a chamada. Então, o response aqui do Axios vai retornar tudo isso aqui. O status do 200, né? Várias outras informações, os headers, várias outras informações. Mas o que a gente quer mesmo é o data, que é onde está, como vocês podem ver, todos os usuários que essa API está retornando. Certo? Então, vou tirar esse console log aqui. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. Pegou essa listagem e falou assim, ó, agora essa listagem não vai ser mais um array vazio. Vai ser esse array aqui que a gente está trazendo da nossa API. Se eu vir aqui e der um console log nesse state da listagem, vocês vão ver que no primeiro momento ela era vazia, aí já logo em seguida ela já preencheu a nossa listagem com todos os dados. Então, beleza. A gente já foi na API, pegou os dados e armazenou no nosso state. Agora a gente vai trabalhar um pouco melhor com as props. Dentro dessa pastinha componente, a gente vai apagar esse hello world aqui. Na verdade, vai renomear para... Pode ser user list. O import ali a gente deixa. Mas agora o que a gente vai fazer? Aquilo que a gente comentou. Vai pegar os dados, o state do pai, e vai repassar para o nosso componente filho, que vai ser esse user list. Então, o que a gente vai fazer? Vai declarar ele como função mesmo, porque não tem necessidade de ser classe, já que ele não vai tratar state. Então, vou fazer aqui assim, user list, né, o nome do nosso componente, ele vai receber os props. Já vou dar um export default aqui para não esquecer. E vou fazer o quê? Vou fazer um return. Eu preciso receber esses dados e fazer um for each nele, fazer um loop. Então, vou criar uma tabela, uma estruturinha de tabela bem simples, né? E vou pôr as informações que eu quero exibir. Por exemplo, o ID, o login e a URL. Então, aqui, né, login e a URL do nosso user. Vamos criar agora o tbody, né? Aí aqui que a gente vai começar a tratar esses dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber esse props. Então, a gente vai receber props, ponto, o nome que a gente vai passar, eu vou passar como list, ponto, map. O map, né, S6, ele vai basicamente varrer o array e fazer alguma função que a gente queira, fazer alguma ação que a gente quer em cima dele. Nesse caso aqui a gente não vai fazer nenhuma ação, a gente só vai tratar ele como se fosse um loop mesmo. Tá? Então a sintaxe é assim, a gente vai pegar o props.list, né, que a gente está acessando, que eu vou passar no pai daqui a pouco, e vou fazer um map em cima dele. E a gente vai abstrair cada user e acessar as propriedades dele. Quando a gente faz assim, faz um loop, o React pede que a gente insira uma key em cada componente pai aqui, assim, que está dentro do nosso loop. Para o React saber qual que é o nó daquele cara. Porque como a gente está fazendo loop,
é para o React só se basear para ele não se perder. Então, esse aqui precisa ser uma chave única. Nesse caso aqui, eu vou pôr... Deixa eu ver aqui, vou pôr o ID mesmo do cara aqui. Vamos ver. Eu vou pôr o ID, porque o ID é sempre único. Então é uma chave que não pode se repetir. Então, vou abrir um TR, né? E aqui dele vai ser o ID. Aqui eu vou com a informação que eu quero, o ID de novo. Tá, essa informação aqui não vai ser exibida, é só pro React internamente não se perder, tá? Então, isso aqui é só por padrão, então a gente coloca aqui e não vai ser exibido nem nada. Isso aqui é interno do React. Então, mesma coisa, qual é a informação que a gente quer? User. Qual era então o URL, né? Aqui na nossa terceira informação, e user login na segunda. Então, a gente recebeu o props, fez um loop na tabela, vai criando todas as colunas de acordo com a necessidade. Vou salvar. Aqui no componente Py eu vou importar esse cara. Importei esse componente. Vou fazer a chamada dele, né? Como a gente já viu. Deixa eu só... Assim. E aqui eu vou passar a props que eu estou esperando lá, que é o list. Então, o list vai ser o que? O nosso state. Tirei o console log ali, beleza? Então eu chamei o componente e passei esse props para ele. Salvando. Como vocês puderam ver, ele exibiu o header, mas não exibiu o conteúdo, porque eu esqueci. Como aqui ele é uma função, aqui ele é uma expressão, ele precisa ter um retorno. Preciso vir aqui e dar um return nessa expressão aqui, senão ele não vai essa função aqui, essa expressão não vai retornar nada. Então, salvando. Agora sim. Vocês viram que teve um delay ali. Esse delayzinho de, acho que meio segundo ali, é o tempo dele ir na API, buscar as informações e devolver. Certo? Então, a gente foi na API, pegou os dados. No mount do componente principal, a gente foi, bateu na API, pegou os dados, né, alterou o state de acordo com os dados que veio da API, pegou esse state e passou para o nosso componente filho, como a gente viu naquele slide anterior. Então o pai pegou, recebeu, armazenou os dados aqui e passou para o filho como props. Para facilitar, esse props aqui ele é um objeto, certo? Ele é acessado por ponto. Então, o que eu posso fazer é vir aqui e já fazer assim, porque eu já sei que, como ele é um objeto, eu já posso vir aqui e fazer um destruction das propriedades dele. Então, eu sei que eu vou receber o props e vai ter essa propriedade, que é a propriedade que eu estou passando aqui. Então, eu não preciso ficar chamando props. Assim, fica mais fácil para mim saber. Fica mais curto, né? Não preciso acessar com props, ponto, o nome da propriedade. E fica mais limpo, porque a hora que eu entro no componente, eu já sei o que ele está recebendo como props. Então, para mim reutilizar esse componente depois, fica já bem explícito quais são as propriedades que eu preciso. Salvando, beleza, o resultado é o mesmo. Aqui eu posso até... acho que assim já tá bom. Fica mais fácil a leitura do que props, ponto alguma coisa, props, ponto isso, props, ponto aquilo. Então, basicamente, eu peguei esse nome e já retirei ele do props. Já isolei ele. Mas aqui é tudo props, tá? É tudo propriedade. Bom, acho que é isso aí. Deu para entender melhor aquele slide que eu passei, né? De ir lá, pegar no servidor, retornar os dados, trazer, né? Fazer um map em cima dele para retornar os dados. Eu poderia fazer um map em cima de qualquer desses dados que está aqui. Eu poderia jogar lá na nossa table para ele mapear em cima, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e até a próxima.